Parte 1. A verdade que quebra as máscaras. O olhar penetrante de Yahushua. Vivemos em um tempo onde as aparências dominam. Por todos os lados somos convidados a mostrar versões polidas e perfeitas de nós mesmos, escondendo imperfeições, dúvidas, medos e fraquezas. Muitas vezes nos sentimos compelidos a usar máscaras para sermos aceitos, para não sermos rejeitados, para evitar julgamentos. Mas e se alguém pudesse ver além dessas fachadas? E se alguém pudesse enxergar o que realmente habita em nosso coração? Yahushua, o Messias, tinha esse olhar. Um olhar que não se contentava com o superficial, que não se deixava enganar por palavras vazias ou gestos ensaiados. Ele via a alma humana em sua totalidade, a pureza, a fragilidade, a mentira, a verdade. Ele penetrava as defesas e tocava aquilo que ninguém mais conseguia tocar, a essência do ser. As Escrituras são claras, porque do interior, do coração dos homens, procedem os maus pensamentos, as imoralidades, os furtos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a arrogância e a insensatez. Essa realidade não mudou. Continua atual e palpável. Muitos ainda se escondem por trás de discursos de fé, mas seus corações estão longe da verdade. Yahushua não poupava palavras para desmascarar aqueles que se apresentavam como justos, mas cujas vidas contradiziam o que pregavam. Ele falou com firmeza e clareza. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, pois fecham o reino dos céus diante dos homens. Nem vocês mesmos entram, nem deixam entrar os que querem. Uma acusação dura, que revela a gravidade do engano e da falsa religiosidade. Mas por que Yahushua tinha tanta coragem de falar assim? Porque a hipocrisia é uma prisão invisível que aprisiona tanto quem a pratica quanto quem a recebe. Ela distorce a percepção da verdade, impede o verdadeiro arrependimento e bloqueia o caminho da libertação. Ele veio para abrir os olhos dos que estavam cegos pela própria vaidade, para quebrar as cadeias das falsas aparências e conduzir todos à liberdade que só a verdade pode dar. Imagine por um instante estar diante de alguém que conhece não apenas suas ações, mas seus pensamentos mais íntimos, suas dúvidas e seus medos. Como você se sentiria? Talvez exposto, talvez com vergonha, talvez temeroso, mas também com uma oportunidade única de liberação e cura. Esse é o convite que Yahushua faz a cada um de nós, que deixemos cair as máscaras, que nos abramos para a sinceridade, mesmo quando isso dói, mesmo quando nos sentimos vulneráveis. Porque somente na sinceridade, no encontro verdadeiro consigo mesmo e com Yahu, podemos encontrar a verdadeira paz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é um conceito abstrato, é uma força viva que cura feridas e transforma vidas. Não se engane, a jornada para a verdade exige coragem. Coragem para olhar para dentro, para encarar o que há de difícil e imperfeito, para abandonar velhos hábitos e abraçar o novo. Mas essa coragem é um presente que vem do próprio Yahushua, que promete estar conosco até o fim. Hoje, diante dessa mensagem, você está diante de uma escolha.
continuar vivendo com as máscaras que a sociedade impõe ou permitir que a luz da verdade penetre sua vida, mesmo que isso traga desconforto inicial, mas que conduzirá a uma liberdade profunda e duradoura. Lembre-se, não estamos sozinhos nessa caminhada. Yahushua é o caminho, a verdade e a vida. E a verdadeira transformação começa quando escolhemos andar nessa verdade, deixando para trás as sombras da hipocrisia e das falsas aparências. Parte 2. Discernimento divino. O olhar que revela a essência. O discernimento que Yahushua manifestava não era comum. Era um olhar que ia além do que os olhos humanos podem captar. Um olhar guiado pela sabedoria e pela justiça de Yahu. Esse olhar penetrava as superfícies, as palavras vazias, as ações meramente externas e atingia o âmago do coração humano. Muitas vezes tentamos esconder as verdadeiras intenções tanto dos outros quanto de nós mesmos. Construímos fachadas, alimentamos ilusões e damos vida a histórias que não correspondem à realidade interior. Mas o olhar de Yahushua não se deixava enganar. Nas Escrituras, encontramos que ele confrontava com firmeza aqueles que usavam a religião como escudo para esconder suas falhas e para manipular os outros. Por que vocês quebram o mandamento de Yahu por causa da tradição de vocês? Essa pergunta não é apenas para os antigos fariseus, é para todos nós, que às vezes preferimos seguir regras e tradições vazias ao invés do verdadeiro propósito do Criador. O discernimento divino que Yahushua trazia é um convite para que também desenvolvamos a capacidade de olhar para dentro com honestidade e coragem. Ele nos chama a sermos vigilantes, a questionarmos nossas próprias motivações, a não nos contentarmos com a superficialidade. Mas essa jornada não é fácil. Enfrentar a verdade interior requer humildade para reconhecer nossos erros, coragem para mudar e fé para confiar que Yahu está conosco nesse processo. Quantas vezes evitamos esse confronto porque ele é desconfortável? Quantas vezes preferimos a mentira confortável à verdade libertadora? E é exatamente nesse ponto que o amor e a misericórdia de Yahushua brilham com maior intensidade. Ele não veio para condenar, mas para restaurar. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Sua missão era alcançar os que estavam perdidos na escuridão da hipocrisia, para trazê-los para a luz da verdade. Quando permitimos que o discernimento divino opere nossa vida, começamos a enxergar as áreas que precisam ser curadas, as máscaras que precisamos retirar e os padrões que precisam ser quebrados. É um convite para uma autoavaliação profunda e contínua. Estamos vivendo de acordo com a vontade de Yahu ou apenas cumprindo rituais e aparências? Estamos permitindo que a verdade nos transforme ou resistindo por medo da mudança? Ao abraçarmos esse olhar interno guiado por Yahushua, nos tornamos capazes de não apenas reconhecer a hipocrisia nos outros, mas também de nos libertar dela em nós mesmos. Esse processo gera uma transformação real, que não depende das circunstâncias externas, mas que começa no coração. É um convite para caminhar na luz, para viver com integridade e autenticidade.
Se esse despertar está tocando seu coração, inscreva-se para continuar essa jornada de descoberta, fortalecimento e libertação na verdade de Yahushua. Parte 3. Confrontos que ecoam. Lições eternas de Yahushua contra a hipocrisia. Quando lemos os evangelhos, nos deparamos com momentos impactantes, onde Yahushua não hesita em confrontar os líderes religiosos da sua época, escribas, fariseus e outros que se vangloriavam de sua justiça exterior, mas que escondiam corações endurecidos e enganosos. Esses confrontos não são apenas relatos históricos, são ensinamentos profundos e eternos que falam diretamente ao nosso coração, especialmente nos dias em que vivemos. Um dos discursos mais poderosos está registrado em Mateus capítulo 23, onde Yahushua pronuncia uma série de ais contra esses falsos líderes. Ele os chama de sepulcros caiados, que por fora parecem limpos e atraentes, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23, 27. Essa metáfora poderosa revela o contraste entre a aparência e a realidade, uma advertência para todos que colocam a forma acima do conteúdo, a aparência acima da essência. Por que essa hipocrisia é tão perigosa? Porque ela não apenas engana os outros, mas aprisiona quem a pratica em uma prisão invisível, uma alienação da verdadeira comunhão com Yahu. O orgulho, o ego, a vaidade se tornam barreiras que impedem o arrependimento genuíno e a transformação verdadeira. Yahushua também confrontou diretamente a distorção das tradições que se tornaram leis opressoras. Vivemos uma época em que muitas vezes vemos pessoas e até instituições que se revestem de uma aparência de justiça e espiritualidade, mas cujas ações revelam interesses pessoais, manipulação e falsidade. A hipocrisia está viva e presente, muitas vezes escondida atrás de discursos eloquentes e fachadas religiosas. Mas Yahushua não apenas expõe, ele também ensina como agir diante dessa realidade. Sua abordagem é de firmeza com amor, de correção com compaixão. Ele nos chama a não nos conformarmos com o que é falso, mas a buscarmos a integridade e a sinceridade. A verdadeira transformação começa dentro de cada um. Não podemos mudar o mundo se não nos deixarmos mudar primeiro. Precisamos permitir que a luz da palavra de Yahushua queime toda a impureza em nossos corações e nos conduza a uma vida de autenticidade. Imagine o impacto que essa mudança interna pode causar na sua vida e ao seu redor. Quando uma pessoa decide abandonar a hipocrisia e viver em verdade, ela torna-se um farol de luz em meio às trevas, um exemplo vivo do reino de Yahu. Esses ensinamentos também nos lembram que o julgamento final não cabe a nós, mas a Yahu. Nosso papel é viver na verdade, buscar a santidade e amar como Yahushua ensinou, deixando que o Criador Pai cuide da justiça suprema. No entanto, essa jornada não é isenta de desafios. A autenticidade pode trazer rejeição, críticas e até perseguições. Mas Yahushua prometeu estar conosco em todos os momentos, fortalecendo-nos e guiando-nos no caminho da verdade. Portanto, este é um convite para que você se una a essa jornada de coragem e transformação, para que não apenas reconheça a hipocrisia que existe fora, mas principalmente para que a elimine dentro de si mesmo, para que a sua vida seja um testemunho vivo da luz que vence as trevas. Reflita: como você tem vivido? O que sua vida revela ao mundo? Há máscaras que precisam ser retiradas? Que padrões precisam ser quebrados? O que você está disposto a fazer para caminhar na verdade plena que Yahushua oferece? Que este momento seja um ponto de virada em sua caminhada espiritual. Que a voz poderosa de Yahushua ecoe em seu coração, despertando um desejo ardente pela sinceridade e pela transformação. Parte 4. O convite para a vida autêntica e plena. Caminhando na luz da verdade.
Após termos caminhado juntos pela jornada profunda do desmascarar das aparências, do discernimento divino e dos confrontos poderosos de Yahushua contra a hipocrisia, chegamos ao momento crucial: o convite para uma transformação real e permanente. Este convite é para você, para que escolha a vida autêntica, plena, aquela que só pode ser encontrada caminhando na luz da verdade, revelada por Yahushua. A verdade que Yahushua proclama não é algo leve ou superficial. Ela é um fogo que queima o que é falso e molda o que é genuíno. Ela exige coragem, entrega e disposição para deixar para trás tudo aquilo que nos prende às sombras da hipocrisia e da falsidade. Mas, ao mesmo tempo, essa verdade traz libertação, paz e alegria que o mundo não pode oferecer. Em João 8:12, Yahushua declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa luz é convite para sair da escuridão das máscaras, dos enganos, do medo da rejeição e entrar na plenitude de uma vida iluminada pela presença de Yahu. Mas o que significa caminhar nessa luz? Significa viver uma vida em que o interior e o exterior estão alinhados. Uma vida onde pensamentos, palavras e ações refletem sinceridade, humildade e amor genuíno. É viver sem medo de ser quem realmente somos, porque sabemos que somos amados por Yahu, assim e pronto. A autenticidade diante de Yahu nos liberta de cargas pesadas, a culpa, a vergonha, a necessidade de aprovação humana. Essa liberdade é o maior presente que podemos receber, e Yahushua é o único que pode nos conduzir a ela. No entanto, essa caminhada é diária e exige vigilância. Cada dia traz novas tentações para voltarmos às antigas máscaras, às falsas aparências e às justificativas. Mas o Espírito de Yahu está sempre pronto para nos fortalecer, renovar e guiar. Além disso, essa vida autêntica nos torna testemunhas vivas do amor e da verdade. Em um mundo que valoriza o superficial, ser transparente e íntegro chama a atenção. Nossa luz se torna farol que pode despertar outros para a verdadeira liberdade. Por isso, o convite que deixo para você hoje é este: aceite caminhar com Yahushua na verdade. Permita que ele desfaça toda a falsidade em sua vida, que cure feridas profundas e que lhe conceda um coração novo e sincero. Não há vitória maior do que a vitória sobre a própria hipocrisia. Não há conquista maior do que a paz de viver em harmonia com Yahu e com o seu verdadeiro eu. Que a mensagem de Yahushua sobre a verdade que liberta seja o combustível para a sua transformação diária. Que você possa olhar no espelho do seu coração e sorrir, porque estará vivendo plenamente, sem máscaras, na luz da verdade. Por fim, lembre-se, a verdadeira revolução começa no íntimo de cada coração disposto a ser mudado. Você está pronto para essa revolução? Está pronto para ser livre de toda a falsidade e viver a vida abundante que Yahushua prometeu?